Senhor, ajuda-nos a colocar a Tua Palavra no centro da nossa vida e das nossas relações humanas, no centro das nossas atividades e da nossa vida familiar e social. Dá-nos a força e a consolação, a luz e o discernimento para enfrentar os desafios deste mundo sempre mais complexo. Ajuda-nos, Senhor, a meditar e a contemplar a Tua Palavra, a ser dóceis em acolhê-la, determinados em servi-la e firmes em anunciá-la, para que, servindo fielmente, a alegria da Boa Nova preencha totalmente a nossa vida. Amém. Atos dos Apóstolos. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. Os Atos dos Apóstolos são a segunda parte da obra de São Lucas. A primeira parte é constituída pelo Evangelho, ao qual segue então o livro dos Atos dos Apóstolos. Nas nossas Bíblias, por motivos práticos, juntaram-se os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e só depois é que vem este livro dos Atos, seguido das cartas de São Paulo. Agruparam-se assim todos os textos que falavam sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, por um lado, e os que se referem à Igreja, depois da ascensão de Jesus, por outro. Deste modo, a obra de São Lucas está dividida nas nossas Bíblias. No entanto, sabemos que se tratou de um todo com 2 partes. Na primeira, o Evangelho segundo São Lucas, o evangelista narra a vida de Jesus, pondo o acento em que Jesus era guiado pelo Espírito. Na segunda, os Atos dos Apóstolos, ele mostra como a Igreja, também ela guiada pelo mesmo Espírito, representa a continuação da obra de Jesus. Aquilo que se iniciou na pessoa de Jesus Cristo continua na vida e na missão da Igreja. Por isso, ao longo dos Atos dos Apóstolos, São Lucas mostra como a boa nova do Evangelho se expande desde Jerusalém, lugar da morte de Jesus e das suas aparições, até Roma, que era o símbolo do mundo inteiro, deixando claro
que a boa nova do Evangelho se destinava a todos os povos. A nossa passagem situa-se logo ao início dos Atos, pouco depois da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Nesta parte da obra, o autor mostra a Igreja de Jerusalém, constituída pelos apóstolos e por todos os que iam acreditando em Jesus, como a comunidade ideal que deve servir de modelo a todas as comunidades cristãs que surgiram por todo o mundo ao longo dos tempos. O texto que estamos a meditar é o mais significativo dessa apresentação, pois dá-nos um resumo sintético das características dessa comunidade, apresenta-nos o que podemos chamar de bilhete de identidade da comunidade, ao indicar os seus elementos essenciais. Não podemos esquecer que estamos diante de um resumo, que, como tal, não pode nem pretende dizer tudo. Só nos dá os elementos essenciais para que nós possamos ler a nossa realidade comunitária, como Igreja de hoje, à luz daquela primeira comunidade ideal. Num texto como este, é importante ressaltar os seus elementos, tentando perceber cada um, mas sem perder de vista a globalidade do que nos é narrado. Ao início fala-se da assiduidade, da perseverança, para deixar claro que os elementos narrados não eram simples atividades nas quais os cristãos participavam, mas era algo que fazia parte integrante da sua vida, que marcava tudo o que eles eram e viviam. São-nos indicados 4 elementos nesta primeira frase. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. O primeiro elemento é a palavra. A comunidade era assídua à escuta da palavra através do ensino dos apóstolos. Aqui fica já claro o que se verá ao longo de todo o livro dos Atos. É a escuta da palavra que gera comunidade. Só há comunidade se os membros que a formam escutam a palavra. O segundo elemento é a dimensão da união, da comunhão, da partilha do que se vive, do que se crê, do que se sofre, do que se espera, etc. A fração do pão é a celebração dessa comunhão fraterna no sacramento da Eucaristia. Vemos, portanto, neste terceiro elemento, que a celebração da Eucaristia é essencial. É a manifestação da palavra acolhida e da vida partilhada na presença real de Cristo. O quarto elemento é o da oração em comum. É quase como um resumo dos outros 3. A comunidade que escuta a palavra através dos apóstolos, que partilha a vida, que celebra a Eucaristia, é uma comunidade profundamente orante. Esta primeira frase, rica de conteúdo, também nos transmite uma igreja na qual os apóstolos têm uma função particular, como se insistirá no versículo seguinte, mas que é uma igreja com um profundo sentido de comunhão, formada por todos os crentes. Todos são parte da igreja, que é una. É uma comunhão na diversidade. O texto menciona na continuação o temor que os dominava. Não podemos entender esta expressão como costumamos fazer, identificando-a com medo. Não se trata desse temor, mas sim de uma profunda admiração e respeito, que não são motivados por atos de autoritarismo, mas por reconhecer as maravilhas realizadas. O que se nos diz então é que aquilo que os apóstolos realizavam enchia o coração dos crentes de alegria e de um sentimento de admiração. As referências à partilha dos bens mostram uma comunidade onde a dimensão material não está em primeiro lugar, mas onde, ao mesmo tempo, há uma preocupação séria de comunhão, também material, e de uma justa distribuição dos bens, onde o ponto de referência não é terem todos o mesmo, mas sim a necessidade de cada um. A partilha da vida tem necessariamente que traduzir-se na partilha de bens, que possa fazer visível que realmente se forma uma só comunidade, na qual não há ninguém que passe necessidades. Mas esta comunidade que tem uma só alma, que vive a união como um valor essencial a ser preservado acima de tudo, não está fechada em si mesma. Por isso, é muito importante a indicação de que frequentavam o templo.
Este era o lugar para onde todos os judeus crentes convergiam. Tenhamos em conta que durante as primeiras décadas os cristãos eram considerados como mais uma comunidade dentro dos judeus, dentro da variedade que era típica no judaísmo daquele tempo. A comunidade, a Igreja nascente, não está fechada em si, mas procura a relação com os que estão fora. Não deixa de chamar a atenção a indicação de que tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Isto mostra-nos uma vivência da fé, marcada pela alegria e pela simplicidade. Estes dois elementos são assim considerados como características fundamentais das comunidades cristãs e de cada um dos seus membros. Temos, portanto, uma igreja alegre e de coração simples que só pode suscitar, como diz o texto, a simpatia de todo o povo. É uma igreja que chama a atenção dos que estão fora, não pelas obras grandiosas ou pelo poder que tem, mas por estas dimensões que encarna e às quais qualquer ser humano é sensível, como são a concórdia, a partilha, a simplicidade, a alegria, etc. E é por isso que muitos se sentem seduzidos, cativados por este modo de vida e ajudados pelo que veem na Igreja, sentem-se chamados ao seguimento de Jesus e a formar parte, assim, desta comunidade crente. Temos, deste modo, uma Igreja que vive e que transmite o que vive de modo convincente, que é missionária, não fazendo proselitismo, mas atraindo pela autenticidade do que vive. E é graças a ela que muitos descobrem e iniciam o caminho da vida, da salvação, proposto por Jesus Cristo. All my being searches, from where will my help come? From my Lord and Savior, the Father's only Son. In all my distresses, He comes to set me free. He is ever faithful for all eternity. Only by grace can I approach your holy throne. Only by grace can I be welcomed home. You paid the price, a new creation comes to be. Through your rising from the dead, you set your people free. Atos dos Apóstolos. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. You know all my thoughts, Lord, and you know all my fears. Even from the womb, Lord, yes, you are always near. You forgive the sinner, unbound in love you give. Wonderful your mercy, in your light I shall live.
Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Pessoalmente e na minha comunidade, dá-se importância à escuta da palavra de Deus? Como se vive a união fraterna? A minha comunidade é uma casa de comunhão para a qual todos colaboram ou facilmente se instalam as divisões e as lutas internas? A celebração da Eucaristia é um momento forte de encontro e de consolidação da comunidade? Esta é vivida com encanto ou desde a obrigação e o cumprimento do dever? Tenho experiências de oração em comum? Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Procuro as coisas positivas que há na comunidade e tento valorizá-las? Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vejo na Igreja e em mim uma preocupação real pela partilha espiritual e material? Assumo responsabilidade na Igreja, preocupando-me e esforçando-me com o espírito de família, ou ainda penso que os outros, sobretudo os sacerdotes e os que têm mais preparação, devem fazer tudo? Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Noto em mim e na Igreja essa mesma alegria e simplicidade, o que as poderia fomentar mais? Tinham a simpatia de todo o povo. O nosso testemunho como Igreja, como cristãos, interpela as pessoas da nossa sociedade? É um testemunho autêntico e convincente? E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. A diminuição do número de cristãos, sobretudo entre os jovens, e as poucas vocações sacerdotais e religiosas têm algo que ver com o modo como vivemos na Igreja? O que precisa de mudar? Às vezes, o cansaço é forte e o desânimo apodera-se de nós. Perdoa-nos, pois somos a tua Igreja, Senhor. Em muitas ocasiões, vivemos imersos em divisões, críticas e comparações. Ajuda-nos, pois somos a tua Igreja, Senhor. Para nós sermos cristãos, limita-se, muitas vezes, a participar em atos e celebrações. Mas tu queres fazer de nós uma verdadeira comunidade, pois somos a tua Igreja, Senhor. A partilha sincera e recíproca faz de nós uma comunidade viva, nem sempre é fácil. Pedimos-te a tua ajuda, pois somos a tua Igreja, Senhor. Tu queres fazer de nós o teu rosto para o mundo, encarnando a tua boa nova como uma verdadeira família. Agradecemos-te de todo o coração, pois somos a tua Igreja, Senhor. Queremos que a visita pastoral do nosso Bispo, que estamos a preparar, seja um novo impulso para a nossa Igreja. Confiamos no teu Espírito para que ele atue em nós, pois somos a tua Igreja, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.